Olá, queridos, é muito bom estar aqui de volta e agora nós estamos numa palestra muito especial, que é uma palestra muito esperada. Todo mundo que trabalha com crianças fica esperando a palestra de memorização de versículos. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, a pastora Suelen. Nós somos da 2ª Igreja Batista em Campos e a Suelen é a pastora do Ministério Infantil lá da igreja. É a pessoa que Deus tem levantado para ministrar as crianças lá da igreja. Então, eu trouxe ela aqui e ela vai me ajudar nessa palestra de memorização de versículos. Ela vai falar do canal que tem lá na igreja, do JC, ela vai falar como que você pode entrar, enfim, né? Vou passar a palavra aqui para a Suelen, para ela apresentar, né, o Ministério Infantil lá da igreja, e você pode usar como recurso também. Entra no canal lá, veja os vídeos. O Ministério Infantil lá da igreja produz vídeos maravilhosos, é muito bom. Então, fica mais uma referência para você aí, tá bom? E se divirta, porque hoje nós vamos ter aqui 14 maneiras diferentes de memorização de versículo. Suelen, tá contigo. Olá, pessoal. Acho que isso aqui vai ficar melhor. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Uma bênção esse treinamento que a pastora Érica, né, junto com os irmãos da associação, estão promovendo. E o JC, né, que é o nosso Ministério Infantil da 2ª Igreja, ano passado, por conta da pandemia, precisou desenvolver um trabalho online. E a gente começou com o YouTube, né, o canal lá no YouTube, o nome é JC Cibic, S-I-B-C. Você pode colocar isso lá que você vai encontrar, JC Cibic. E a gente começou a promover cultos infantis online para as crianças, e foi uma bênção. A gente teve vários acessos, várias crianças que foram abençoadas nesse tempo de pandemia, enquanto a gente não podia se reunir no prédio, né? E tem também lá o nosso Instagram, jc.cibic, que você pode estar acompanhando. E a pastora Érica pediu para que eu falasse um pouquinho para vocês da importância da memorização dos versículos. A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E como nos dias de hoje a gente tem visto a falta de verdade, a gente tem presenciado como as coisas estão se tornando irrelevantes, os princípios bíblicos estão se tornando líquidos e se esvaindo nesse tempo que a gente está vivendo. E nós precisamos colocar, injetar nas crianças a palavra de Deus para que elas tenham isso com elas. E eu pensei em três motivos, né, que a gente precisa memorizar os versículos baseado na palavra de Deus. E o primeiro que eu queria colocar para você agora, que é importante as crianças terem isso, esse princípio de memorização de versículo, é que eles têm que ter a verdade de Deus dentro deles, a verdade de Deus próximo a eles. Talvez eles vão precisar se utilizar desses versículos em algum momento em que a Bíblia não vai estar ali, em alguma conversa com algum amigo, em algum momento em que eles forem encurralados pelo pecado e por propostas, né, desse mundo, e eles precisam ter o versículo ali na ponta da língua para usar isso. A verdade de Deus, eles precisam ter a verdade de Deus acessível a eles, porque a verdade de Deus, ela nos fala quem Deus é, ela nos fala sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, e nos lembra das promessas de Deus para nos mantermos firmes nos momentos difíceis. E o segundo motivo, né, para a gente memorizar os versículos é a gente vencer o pecado. A palavra de Deus diz em Salmos 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente sabe a palavra do Senhor, a gente consegue perceber o pecado se achegando a nós. A gente consegue perceber o pecado querendo nos atrair, e a gente combate e vence esse pecado. E o terceiro motivo para a gente entender a importância da memorização dos versículos na vida das crianças
é guerrear as batalhas espirituais. Nós sabemos que estamos envolvidos a todo momento em batalhas espirituais. E a palavra de Deus, ela é uma arma que nós temos. A palavra de Deus na nossa boca, ela, quando proferida, muda a realidade em que nós estamos vivendo. E a criança, ela pode se utilizar dos versículos que ela conhece para vencer, para guerrear batalhas espirituais dentro da sua casa, quando ela estiver sofrendo um bullying na escola, quando ela estiver brincando com os amigos e estiver diante de uma situação difícil, ela vai se lembrar da palavra de Deus que ela memorizou. Então, esses são só 3 motivos que eu encontrei na palavra de Deus para memorizar os versículos. Existem muitos outros, mas nós precisamos passar isso para as crianças. É importante memorizar os versículos para que elas saibam as verdades de Deus, para que elas possam vencer o pecado e para que elas possam guerrear as batalhas espirituais no seu dia a dia. Amém? Nós temos visto, né, a realidade das crianças. Como esse tempo de pandemia também piorou tudo isso, né? São crianças, às vezes, que sofrem dentro de casa algum abuso, alguma questão com pai, com mãe, que ainda não conhece ao Senhor. Então, são várias situações em que a gente precisa entender que o diabo, ele deseja, assim, investir na vida das crianças, porque é o tempo precioso na vida, onde quando a criança ela tem um encontro com Deus, com certeza aquela semente ali vai durar para a sua vida inteira e vai gerar muito fruto. Então a gente também precisa pegar esse tempo da infância e colocar os princípios do Senhor na vida das crianças. Amém? Eu vou começar falando aqui de 5 formas de memorizar o versículo para crianças que ainda não são alfabetizadas, ainda não sabem ler. Então, são formas que você pode usar com crianças menores, mas também você vai poder usar com crianças maiores, porque são lúdicas, são divertidas, né? E o primeiro versículo que a gente vai falar, e a primeira forma é o de João 3,16. Então, a primeira forma como a gente pode ensinar a memorização de versículos é através do visual. Tá? Então, aqui a gente tem um visual de João 3,16. E esse visual, ele vai girando aqui e vai mostrando as imagens. O versículo de João 3,16 diz que Deus, tá? A palavra Deus é uma palavra fácil da criança reconhecer, mesmo que ela não saiba ler. Deus, Jesus, são palavras fáceis de ela ler, né? Mesmo sem ela saber ler, ela reconhece. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira... Peraí que eu desengoncei aqui o negócio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho na cruz, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, em cada círculo desse, a gente consegue mostrar de forma visual para que a criança assimile aquilo que está sendo dito. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou e que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira forma aqui, o visual, né, que a gente pode estar ensinando a memorização de versículos. Então, vai anotando aí, gente. Ó, número 1, visual. Número 1. Pode deixar aqui. Agora, vamos para o número 2. Agora é uma parte assim, bem dinâmica. Né? A gente vai fazer agora a memorização de versículo através das mímicas. Então, você pode escolher um versículo que você vai fazer uma mímica e eles podem tanto adivinhar o versículo que você está dizendo, alguma parte, né, igual aquele jogo imagem e ação, eles podem tentar descobrir o que você está querendo dizer, como você pode ensinar a mímica já ensinando o versículo, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? E o versículo que a gente vai fazer é Mateus 6, versículo 6, a parte A. E diz assim, ó: mas quando você
for orar, vá... Aí eu pensei em desfazer correndo, assim, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Tá? Então, a gente vai fazer junto aqui. Então, vou fazer junto aqui, gente. Vamos lá. Mas Quando você for orar, vá para o seu quarto, ore ao Pai que está em secreto. Então, a gente não pode usar assim, a mímica, as formas, né? Uma forma de memorização do versículo. A gente pode, inclusive, pedir às crianças que produzam a mímica junto com a gente. Lá no JC a gente faz muito isso. A gente pede para eles ideias do que a gente vai fazer para lembrar daquela palavra. Então, a segunda forma aí foi a mímica. E a terceira forma é top. A terceira forma de memorização de versículo, eu aprendi com a Érica, e é um negócio assim muito legal. Essa aqui é a lata desafio. Então, é uma latinha que ela decorou aqui, né? Tem uma interrogação, tem uma tampinha, e aqui dentro existem algumas coisas que você pode sortear para poder estar fazendo a memorização de versículo com a criança. A gente vai fazer isso aqui agora. eu vou pedir para você colocar no chat aí o número 1, visual. Número 2, para quem entrou agora, você coloca aí, número 1, visual. Número 2, mímica. Número 3, lata desafio. Então, a gente vai fazer o versículo aqui e aí a gente vai fazer juntas aqui, tá bom? Cada desafio aqui a gente vai fazendo juntas. Então, vamos lá, vamos sortear. Qual vai ser o versículo? O versículo vai ser 1 João 1,7. 1 João 1,7. Ó, sorteei aqui, ó. A gente vai falar o versículo segurando em alguma coisa vermelha. Vamos lá. Eu vou segurar aqui na flor dela, cabeça. Segurando alguma coisa vermelha. Vamos falar o versículo. Aí, na hora, as crianças devem correr, né? Segurar na blusa de alguém. De alguém, pegar um pano, se for em casa, pega uma blusa. Tem várias formas de fazer. Vamos lá. Se, porém, Andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito bom. Agora vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Esse é bom porque fica repetindo o versículo, aí né? grava mais Aí fácil. a criança grava. Vamos embora. Tô até com medo do que vai vir aqui. Pulando de um pé só. Pulando de um pé só. Vamos lá. Vambora. Pulando de um pé só. Tá dando aí, vamos lá. Grande. Vou ter que abaixar. Tá aparecendo a gente aí, certinho? Vambora. Pulando de um pé só. Vamos lá? Se porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até que deu certo. Deu certo. Eu falo que pra gente trabalhar com criança, a gente tem que ter um preparo físico, né? Tem. Porque senão a gente cansa rápido. Vamos embora. Próxima forma. Depois vocês vão dizendo aí qual que vocês acharam mais interessante. Ó. Ixi. Olha esse, gente. Esse aqui, ó, falar o versículo com um ovo na cabeça. Meu Deus. Esse aqui é mistério. Olha, esse é mistério. Falar o versículo equilibrando um ovo na cabeça. Já tô até com calor. Equilibrando um ovo. Suelen vai primeiro, né, gente? Porque ela é mais Deus. experiente. Não, esse aqui eu não ela sou vai experiente, primeiro. Para aí. Vamos. Ih, eu acho que você tem um segredo, hein? Na hora de posicionar esse ovo. Ó,
Ó, eu acho que... Aí foi. Acho que os homens conseguem mais fácil. Deve ter um calombinho na cabeça que... Calma aí, gente. Tem que equilibrar aqui. Se porém... Deixa eu concentrar. Peraí. Ele roda. É difícil esse, gente. É difícil. Sei que vocês estão rindo da gente aí, mas... Aí ficou. Se porém... Agora eu esqueci o versículo. Se porém... Calma aí. Eu ia falar, se porém o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vambora. Deixa eu botar de novo. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão... Foi metade. Pega o Vou pegar. Vamos lá, ó. Se... Cadê? Tá aqui. Se porém, a gente esquece até o versículo. Ó, calma aí. Se por... Ó, gente, as crianças amam isso, você não tem ideia. Eles gostam de ver a gente pagando mico. Ó, calma aí. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com seu filho. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Show! Muito legal. Muito Ó, bom. o truque, gente, é que o ovo tá cozido, né? O ovo tá cozido. E não o truque faz é ter uma cabeça reta também ajuda. Que no caso eu não tenho. A minha cabeça já é mais assim, né, achatada. Vamos lá, vamos pro próximo. Vou deixar já até aberto aqui. Falando o versículo bem baixinho. Bem, aí você faz. Bem baixinho. Bem baixinho. Esse aqui as crianças menorzinhas vão gostar também, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aê! Ó, vambora. Aí pode colocar várias coisas aí Pode dentro, botar né? o que vocês quiserem. Pode, olha, falei Quanto com mais ela. repetir, melhor, né? Porque a criança vai memorizando. Se for uma turminha menor e for num ambiente que não tiver problema de sujar, vocês podem botar, por exemplo, farinha na boca, para eles falarem com a boca cheia, ou um monte de balinha para tentar falar com a boca cheia. Tem várias coisas que a gente pode colocar. E, gente, esse aqui é muito difícil também. Meu Deus. Esse aí também é difícil, ó. Equilibrando uma vassoura. Falando o versículo e equilibrando uma vassoura. Vamos ver se a câmera tá boa aí, ó, pra botar. Vê se vai pegar. Fica bem lá atrás. Equilibrando a vassoura. Vê se a câmera tá pegando aí certinho. Agora a gente vai dar uma de chave. Será que vai pegar? Vai pegar um pedaço. Dá pra pegar um pedaço, gente? Vocês estão vendo que ela tá segurando a vassoura, né? Ah, tá dando pra pegar. Tá. Calma aí que eu vou botar o microfone pra ela, gente. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Calma aí. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz só vai metade. E o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Gente, tem uma dica. A gente pode botar esse versículo, aquele assim, eu sou o pão da vida, acabou. É mais fácil. Esse eu não vou nem tentar, gente, não vou nem tentar. Suelen, foi show. Aqui, ó. Se você pode treinar trabalhar no bastante, Circo de Solé. se treinar bastante, fica mais fácil. Gente. Ele não, como é que é o versículo? Se porém andarmos na... Gente, a gente esquece o versículo. Se porém andarmos...
Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão vou começar daqui. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aê! Mandou muito bem, viu, gente? Tem que ir treinando para poder conseguir fazer. Gente, olha, muito bom. Agora, tem mais umzinho aqui para a gente terminar a lata desafio. Esse aqui a gente vai... Ó, esse aqui é legal. Esse é fácil. Batendo palma. Batendo palma. Vamos lá. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito bem. Conseguimos. Então, esse daí foi o número 3, né? Número 3. Aí estão perguntando aqui, os desafios serão feitos por todas as crianças? Depende da quantidade de criança que tem, né? Pode ir escolhendo uma criança para cada hora fazer um desafio também. Isso, essa ideia aí é boa, ó. Se você tem, por exemplo, 10 crianças, você bota 10 papeizinhos, né? Ó, pega essa ideia aí de Suelen aí, ficou show. Aí cada uma escolhe um, né? Cada uma escolhe um. Ou então, se for, por exemplo, batendo palma, é uma coisa que todas as crianças podem fazer. Quando for para equilibrar a vassoura, ou botar o ovo na cabeça, ou alguma ideia assim mais difícil, né, de aplicar com todo mundo, aí vocês podem escolher 2, 3 para fazerem essas mais difíceis. Show. Anota aí, gente, anota aí. Então, esse foi o 3, né? Agora, a quarta maneira de memorização de versículo. A quarta maneira de memorizar o versículo é através de desenhos, né? A memorização de versículo para as crianças que ainda não sabem ler. Então, eles podem memorizar através de desenho e a gente está explorando também um pouco do visual, né? Então, esse aqui fala do versículo de Tiago 1:9, que diz assim, ó: meus amados irmãos, tende isto em mente. Tenham isto em mente. Estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago 1:19. Tá? Então, aqui, ó, através dos desenhos, eles podem ir gravando as palavras dos versículos e ir conectando uma coisa na outra. Vou repetir para vocês verem. Ó. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Estejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Tá bom? Então, essa é a quarta forma de memorizar o versículo. Então, quarta forma aí, ó. Primeira foi, o pessoal botou aqui, primeira foi visual, segundo, mímica, terceira, desafio da lata e a quarta, desenho. E a quinta agora vai ser através dos emojis. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente sabe que hoje em dia as crianças elas já nascem no ambiente digital, né? A criancinha lá de 2 anos já sabe mexer no YouTube, escolher o que ela quer ver e, né, selecionar lá. Então, através dos emojis também é uma forma de atrair com coisas que já estão no cotidiano delas, tá? A gente escolheu aqui 2 versículos para poder colocar para vocês de forma de emoji. O primeiro é esse aqui, ó, os olhinhos, a mãozinha, uma pessoa caindo e um diabinho. Então, aqui está o versículo: vigiai e orai para que não caiam em tentação. Então, é uma forma fácil deles memorizarem o versículo olhando uma sequência de emojis, tá? E agora eu vou colocar esse aqui e vou pedir para vocês colocarem nos comentários qual vocês acham que é. Vamos dar um tempinho para eles, ver se eles acertam. Esse aqui, ó.
É fácil, né? É fácil. Então, olha aí, gente, o desafio da pastora Suelen. Olha aí essa sequência de emoji e coloca qual é esse versículo aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, o pessoal tá gostando, ó. O pessoal tá gostando. Achei ótimo do ovo. Aí a outra entrou agora e falou, não viu do ovo. Gente, qual é esse versículo aí, ó? Que tá na mão da pastora Suelen. Vamos ver quem que vai ser o primeiro a descobrir. O pessoal do staff aqui, ó, já acertou. Tem gente aqui já acertando. E aqui, ó, já acertaram aqui, ó. É a primeira que coloquei que foi Samila Caetano. Aê! Isso aí, pessoal. Esse versículo é: o choro pode durar uma noite, a luazinha, mas a alegria vem pela manhã, o solzinho. Então, as formas, né, os emojis também podem ajudar a gente na memorização de versículos. E a gente também já viu de descobrir quais são os livros da Bíblia através dos emojis. Então, tem várias formas que vocês podem se utilizar dos emojis para apresentar a palavra de Deus para as crianças. E todos esses, como a pastora Suelen falou, são maneiras para crianças que não sabem ler, que não são alfabetizadas, para os menorzinhos, né? Isso aí, porque é através das imagens, através das brincadeiras, né? Do colorido também, que atrai muito eles vão memorizando e gravando e conectando a imagem com a palavra, né? Que está sendo dita com a audição, como você falou, dos 5 sentidos. É uma forma também da gente explorar vários sentidos da criança para memorizar a palavra de Deus. Pensei que agora, ó, se a criança conseguir equilibrar o ovo, ela pode comer o ovo. Pode comer o ovo. O ovo está cozido. Pode botar uma outra coisa também, né? Sei lá, vamos pensar, alguma coisa de comer, né? Para ela ganhar, né? Para poder. Água, um versículo sobre água. A gente pode botar algum saborzinho na água para ela tomar. Né? Tem várias formas que a gente pode explorar e agora juntando uma palestra com a outra. Isso, exatamente. Olha aí, fica a dica aí, ó. Hashtag dica da pastora Suelen aí, ó. Top das galáxias, gente. Então, nós vimos 5, né? Coloca aí, 5. Visual, mímica, desenhos, lata, desafio e emoji, tá bom? 5. Agora a gente vai começar a ver outras maneiras para crianças agora que sabem ler, tá bom? Que sabem ler. Então, eu vou falar aqui. A primeira maneira, que na verdade vai ser a 6ª, né, maneira de memorização, ela é bem simples, bem fácil, que provavelmente você conhece, normalmente tem em qualquer contexto, que é o quadro. O quadro, como é que você vai fazer com o quadro? Você vai colocar o versículo aqui, então, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você vai escrever aqui, o Senhor é o meu pastor, supondo que seja só essa parte aqui. Você vai escrever no quadro, o Senhor é o meu pastor. E aí, para a criança memorizar, como que você vai fazer? Cada hora você apaga uma parte do versículo. Então, você vai lá, apaga aqui, o Senhor é o meu, aí você apaga pastor, ou você cobre isso daqui. Crianças, vamos repetir o versículo, Salmo 23, 1, parte A. O Senhor é o meu pastor. Aí depois você vai, esconde essa palavra aqui, Senhor. Aí você vai ver, o Senhor é o meu pastor. Enfim, você vai cobrindo cada uma das palavras, das partes, né? Para que possa fazer a memorização do versículo. Então, no quadro branco. A outra maneira que você pode fazer no quadro ainda é o quê? Se a criança já memorizou, você pode chamar. Quem então memorizou aqui e vem aqui para poder escrever o versículo no quadro? E aí, se a criança já memorizou, ela vai escrever no quadro o versículo, tá bom? Então, essa é a maneira número 6, tá? Maneira número 6. A maneira número 7 é através do recurso no flanelógrafo, né? Que aí você pode ter vários recursos. Aqui eu peguei um recurso aqui, que é 1 João 5,4, que fala assim: e esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Aí aqui está esse versículo aqui no flanelógrafo, você vai colocar aqui no flanelógrafo e você vai usar a repetição para que a criança possa aprender. A gente sabe, né, que a criança, não só a criança, adulto também, mas principalmente a criança, ela aprende, né, a memorização de duas formas: repetição e associação. Repetição, que você vai repetindo o versículo e ela vai memorizar pela repetição. A outra maneira, que foi que a Suelen usou muito, é o quê? A associação. Ela vai ver um desenho e ela vai associar aquele desenho a uma parte do versículo. Então, a criança, ela trabalha nesse sentido. Então, você explora a repetição e a associação. Nesse caso aqui, você vai explorar bem a repetição, tá? Porque o versículo está colocado aqui no flanelógrafo, que é uma outra maneira. Um outro jeito que também é muito conhecido é através de cartaz. Esse daqui são alguns materiais da PEC também, né? Que vem o versículo escrito em forma de cartaz. Então, aqui a gente tem o versículo e aí a criança vai poder ler o versículo, né? E aí você vai repetindo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E esse daqui, para uma turminha, né, que tenha uma idade um pouco menor, um versículo menor, Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quer dizer, você tem um cartaz que apresenta o versículo. Então, não é interessante assim, toda vez sempre um cartaz, toda vez flanelógrafo, toda vez quadro branco. Não! Um dia você vai fazer a lata desafio, outro dia você vai fazer o cartaz, outro dia você vai mostrar através de emoji, outro dia você vai fazer com a lata desafio, né? Enfim, você vai mesclando e a criança ela vai saber que tem a memorização de versículo, mas ela não vai saber como você vai apresentar essa memorização. Então, aí, ó, tá o número 8, né? Número 8, cartaz. Agora, a gente vai apresentar o número 9, o varal, né? A gente vai precisar de uma ajuda aqui para o varal. Esse varal, gente, eu amo apresentar no varal. É muito bom. E aí, muito bom, né? Esse aqui as crianças amam. Eu já fiz várias vezes. E aí, para o varal, o que a gente vai fazer? Eu gosto de sempre trazer assim, ó. Você pega um balde e aí você vai colocar o versículo aqui dentro, tá aqui dentro. E aí você vai chegar com o balde. Normalmente eu boto uma coisa assim, como se fosse de lavadeira, sabe, na cabeça. E aí eu chego assim, lava a roupa todo dia, que agonia. Tô brincando. Aí eu chego e falo assim, crianças, quem aqui já viu a mãe lavando roupa? Aí as crianças falam, e a sua mãe? Dependendo do contexto que você tá, né? Porque às vezes você tá num contexto que a mãe tem máquina de lavar. Às vezes você está aí, a gente tem pessoas aqui do Chile, de Moçambique, Portugal, no campo missionário. Às vezes você está como eu estive, né? Eu sou missionária, então eu estive no Timor-Leste também. Aí depois a gente teve uma máquina de lavar, mas no início não tinha máquina de lavar. Então eu lavava, era na mão mesmo, né? Tudo na mão. Então você pode perguntar, como é que lava a roupa aqui? Ah, na máquina, lava na mão, lava na banheira, você lava no chuveiro? Ah, hoje a gente vai botar roupa para estender. Aí você entra com a lata, com um balde, e você vai falar, hoje nós vamos estender, botar roupa no varal, roupa para secar. Essas roupas estão aqui, crianças, e eu já lavei, eu já torci, mas agora eu vou estender essa roupa. E aí, eu vou pedir aqui para a Suelen ficar de um lado, para a Clóvis ficar do outro. E a gente vai abrir aqui o nosso varal. Vamos desembolar aqui o nosso varal. E aqui vocês vão, e aí você pede a ajuda das crianças. Você fala assim, eu quero a ajuda de 2 crianças aqui para poder me ajudar no varal, para pendurar as roupas no varal. Deixa eu tirar aqui os... Calma aí, gente. Isso, deixa eu tirar aqui os pregadores, que aí vai ficar mais fácil para a gente desembolar aqui o varal. Isso, aqui assim. Aí tá aqui, ó. Suelen vai segurar um,
Clóvis vai segurar, outro pode segurar aqui atrás de mim, aqui, ó. Vocês estão vendo aí o varal. Aí eu entro com o balde e eu vou pendurar a roupa no varal. Então, a primeira roupa que eu vou pendurar, gente, é uma calça. Olha aqui. Eu vou pendurar essa calça jeans aqui, porque eu lavei essa calça, foi muito difícil lavar essa calça. E o que está escrito nessa calça? Aí a criança vai falar, de maneira. De maneira é o que está escrito. Então, eu vou pendurar essa calça aqui, ó. Olha lá, gente, estou colocando a roupa no varal. De maneira. Gente, mas vocês sabiam que a tia Érica tem um bebezinho em casa? É, eu tenho uma bebezinha, Maria, de 4 meses. E sabe o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um babador. Olha lá o babador da Maria. Aí aqui está escrito, de maneira nenhuma. O babador está escrito nenhuma. Aqui, gente, isso daqui é de flanelógrafo, né? Que eu tenho isso daqui. Mas você pode fazer isso daqui de EVA e colar com adesivo o pedaço. Eu já fiz versículos que eu fiz com cartolina, cortei a cartolina no formato da roupinha e colei um adesivo com as partes. O importante é você ir mudando o versículo, né? Então, ó, de maneira nenhuma. Pendurei o babador, então, de maneira nenhuma. Agora, gente, tem aqui um shortinho. Olha aqui o shortinho. De maneira nenhuma, o que está escrito no shortinho? Te deixarei. Vamos pendurar o shortinho. Vou botar aqui o shortinho, ó, para pendurar. Calma aí. Aqui, de maneira nenhuma te deixarei. Agora, olha aqui uma camisa, gente. Vou pendurar a camisa que eu lavei também. Nunca, jamais. Nunca, jamais. E agora uma saia. Que eu vou fazer mais rápido, né, gente? Mas vocês já entenderam qual é a dinâmica. Te abandonarei. E aí aqui tem Hebreus 13, 5, parte B. Quebrou? Então, tem aqui. Aqui, deixa eu botar aqui mais no meio. Aí. Então, gente, olha só. Eu já pendurei a roupa no varal. Cada parte da roupa tem um pedacinho do versículo. Aí, como que a gente vai fazer para memorizar? A gente vai falar com as crianças, pedir para as crianças lerem tudo, ó. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Aí eu vou falar assim, gente, dessa roupa aqui toda, qual vocês acham que seca primeiro? Qual que vai secar primeiro, que é a mais fininha? Aí eles vão falar, eu acho que é o babador que vai secar primeiro. Então, deixa eu ver aqui, já secou o babador, então eu vou tirar o babador. Nenhuma, já secou. Já secou, gente, tirou. Vamos falar o versículo sem aquele que secou, que é o nenhuma? Aí eles vão falar, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Agora, gente, calma aí que já secou. Esse shortinho aqui também já secou. Te deixarei. Será que a gente consegue falar sem isso? Então, vamos lá? As crianças vão falar. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Ai, calma aí que eu acho que essa saia aqui também já secou, gente. Te abandonarei. Vamos lá? De maneira nenhuma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Ai, gente, eu acho que a blusa já secou também. Nunca, jamais. Será que consegue falar sem a blusa, gente? Já secou essa roupa, vamos lá? De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. E assim você vai tirando todas as roupinhas, inclusive aquela que fala do versículo, até que fica, gente, só o varal. Fica só o varal, e aí você vai perguntar para a criança qual é o versículo.
de maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Então, assim, é uma ideia muito divertida. Você entra com balde, entra com a roupinha, né? Coloca, tira e aí vai fazendo e a criança vai memorizando. Então, vou botar aqui, ó. Isso, bota as roupas todas para lá, que as roupas todas já secaram. As roupas todas já secaram. Esse é o varal. Agora, a próxima, então, vamos lá, gente. Ó, vocês estão anotando aí, ó. Essa foi a maneira 9, né, de memorização de versículo. Agora, a maneira 10 é o quebra-cabeça tradicional. E aqui é o desafio para mim e para a Suelen, que a gente vai montar esse versículo. Como que eu fiz esse versículo aqui, gente? Olha aqui, aqui é um papel adesivo, mas você pode fazer em papel, aqui é papel de foto, você pode fazer em papel cartão, você vai colocar o versículo e depois você vai cortar em formato de quebra-cabeça, entendeu? Em formato de quebra-cabeça. E aí você vai montar. Então a gente vai aqui agora, ó, tentar montar o versículo. As crianças já vão saber qual é o versículo, né? No caso, esse versículo aqui é o versículo que está lá, ó, João 15, 12, que diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, vamos lá tentar montar esse versículo. Esse daqui é aqui, João, aqui é o númerozinho, ó. Aí, o que que acontece? Quanto maior, aqui, o meu... Quanto maior é a criança, tem mais idade, você pode cortar menorzinho. Se forem crianças menores, você corta só em 4, só em 6, tá bom? Então, para facilitar. Então, o meu mandamento, ó, Célia que tá fera, o meu mandamento é este. Tem 2 mandamentos, né? O meu mandamento é esse aqui. O meu mandamento, isso. O meu mandamento é este aqui. É este. Cadê? Ó. Aí você pode fazer isso. Aí você pode fazer grupo. Você pode dar, bota um grupo de 3, 4 montando. Qual que monta primeiro o versículo, né? Amem-se. Eles amam competição. Amem-se. Aqui. Amem-se uns. Agora aqui. Aos outros. Cadê? Aqui. Não, aqui. Esse aqui. Amem-se uns aos outros. Como? Aqui. Não. Não. Cadê? Esse aqui? Ah, tá. Aqui. Amem-se uns aos outros como... Isso. Como... Não. Como... Aqui. Eu... Agora ficou difícil. Aqui. Eu os amei. Ah, agora tá fácil, ó. Foi. Aqui, gente, vocês estão conseguindo ver aí? Nós conseguimos montar, ó, ele todo, ó. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15, 12. A gente botou aqui esse mais difícil, né? Porque a gente é adulto. Isso aqui é bom para junior e tudo. Se forem crianças menores, você bota em 4 partes, né? Em 6 partes. Me dá essezinho aqui que já está montado aqui, ó. Só para você ver. Depois pode colar numa folha e a criança tem aqui o versículo todo pronto. Então, esse aqui é quebra-cabeça tradicional, tá bom? Então, vamos tirar aqui. Agora, vamos para número 11. Número 11, esse já é mais fácil. É um quebra-cabeça também, mas é para crianças menores. Então, mas que sabem ler. Esse aqui, a gente vai montar aqui, ó. E aí, já tem as palavras. Então, você só precisa organizar as palavras, tá bom? Vocês estão vendo aí, ó. Aí tem aqui, ó. Eu sou, e a vida, a verdade, caminho e João 14, 6. Então, a gente vai montar esse versículo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Vocês estão vendo aí, ó, que a gente está montando aqui o versículo.
esse é mais fácil. Por quê? Porque já tem as palavras aqui. Mas é uma forma de quebra-cabeça. Você pode colocar isso aqui assim, ó. Coloca dentro de um envelope e pode também ou dar para cada criança ou para um grupinho e eles têm que montar qual é o versículo. Você percebe que esse daqui é bem mais fácil do que o outro, né? Que as peças estão em forma do quebra-cabeça tradicional. Então, a gente tem esse aqui. Esse daqui é uma outra maneira, na verdade, é igual a essa maneira, que é parecida, né? Que esse aqui foi um visual que eu comprei, que diz assim, ó. Feliz aquele que obedece a Deus de coração. A diferença é o quê? Que o versículo, como fala de obedecer de coração, está em forma de coração. Aqui, Salmo 119, 2b. Então, aqui também pode estar misturado, e aí a criança tem que colocar na sequência. Feliz aquele. É também o quebra-cabeça, assim, da mesma maneira, tá? É só uma outra opção. Para você não colocar sequinho assim, você coloca com um formato diferente. Então, esse é o quebra-cabeça com palavras. Agora, um outro muito interessante também, que eu vou fazer com a pastora Suelen aqui, é o quebra-cabeça com objetos para montar. E aqui eu trouxe um hambúrguer. E aí eu vou fazer o seguinte com a pastora Suelen. Ela vai montar um hambúrguer. E aí eu vou perguntar como é que ela gosta do hambúrguer. Ela não sabe, ela não conhece o versículo que eu botei aqui. E eu vou pedir para ela fazer o seguinte. Como que você gosta do hambúrguer? Ela vai me falando os ingredientes e eu vou montar o hambúrguer. E depois a gente vai ver se o versículo está certo, tá bom? Então, o que você bota primeiro no hambúrguer? O pão de baixo. O pão de baixo. Esse aí é fácil, gente. O pão de baixo. Bota o pão de baixo. O pão de baixo está escrito o quê? Ó, respondeu Jesus. Respondeu Jesus. Agora eu vou botar os ingredientes e não vou falar o que tem. O que você bota nesse hambúrguer aqui? A carne. A carne. Então eu vou botar a carne aqui. Ó, tem uma coisa escrita aqui na carne. Vamos ver se o hambúrguer vai sair certo. A carne. Depois da carne. O ovo. O ovo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, a carne. Tá vendo? Eu fiz com papel crepom, botei um coisinho aqui e botei um papelzinho aqui. Agora o ovo, ó, de EVA, o ovo. Vamos botar a carne, o ovo. Depois do ovo. O tomate, depois a alface. O tomate, olha, o tomate, depois a alface, olha, a alface. E depois o outro pão. O outro pão, né? Já vi que meu hambúrguer... Ela já viu que o hambúrguer dela... Olha, o hambúrguer da pastora Suelen, gente, foi esse hambúrguer. Vamos ver se esse hambúrguer, gente, tá dando o versículo certo? Vamos ver? Vamos lá. Olha lá como que ficou o hambúrguer dela. Respondeu Jesus. A não ser por mim. A não ser por mim, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho. João 14, 6. Gente, não deu certo. O versículo está com dislexia. Ó, o versículo não deu certo. Então, não é o pão primeiro. Então, a tia Suelen, ela vai tentar de novo, gente, para ver se ela acerta. Vai tentar de novo. Então, primeiro o pão. O pão, respondeu Jesus. Agora, não é a carne. Alface. Alface, respondeu Jesus. Eu sou o caminho. Olha que o hambúrguer agora tá dando certo, hein? Eu sou o caminho. Tomate. O tomate. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Não é tomate agora, não. Não é tomate. Tá embrulhando a cabeça. Peraí. Ó, eu sou o caminho. Bota o ovo. Ovo. A verdade e a vida. Ah, é o ovo. Agora, acho que é o tomate. Tomate. Ninguém vem ao Pai. Olha, ninguém vem ao Pai. A carne. A carne, a não ser por mim. E o pão. E o pão. João 14, 6. Agora o hambúrguer
Tá certinho. Então, essa daqui é uma maneira que você vai fazendo, que é bem lúdica. Aqui tá hambúrguer, gente. Mas vocês podem fazer com muro, por exemplo. Cada pedaço ser um tijolo do muro, uma caixa de tijolo. Então, você vai colocando e vai construindo o muro, assim. E aí, você vai fazendo, tá bom? Então, ó, fica a ideia para você ir. Você pode fazer com hambúrguer, você pode fazer com pizza, você pode fazer com um muro, enfim, tá bom? Esse daí é a outra. Então, é o número 12, que é quebra-cabeça, objeto para montar. O número 13, a 13ª maneira, né, que a gente está vendo aqui, é o guarda-chuva. Esse daqui, gente, é bem interessante. Esse guarda-chuva aqui, ó, eu peguei esse guarda-chuva bem colorido. Eu gosto muito de trabalhar esse com guarda-chuva colorido ou com aquele transparente. Então, eu abro o guarda-chuva. Olha, eu aprendi esse daqui com a Sueli. Eu vou depois deixar o contato também. A Sueli, eu compro muito material dela. Ela é de Rio das Ostras, aqui do interior do Rio. E ela tem muito material de memorização de versículo. Eu vou deixar o contato dela para vocês também, tá bom? Porque o que é bom, a gente tem que falar que é bom, né? Eu aprendi esse com ela e eu fiz esse aqui. Ó, você abre aqui assim. Esse daqui eu fiz quando eu falei sobre Noé. E aí esse versículo é assim, ó, o guarda-chuva. Você abre o guarda-chuva. Como eu falei sobre Noé, gente, eu fiz a gotinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Começa aqui. E Noé, tá vendo? Aí você tem que colocar de um lado e de outro, tá bom? E aqui, como eu estava falando do dilúvio, era Noé, eu fiz uma gotinha. Mas eu já fiz essa ministração também falando sobre dons, que os dons são ferramentas. Aí o que eu coloquei aqui? Eu coloquei ferramentas, chave de fenda, martelo, e aí fui colocando. Eu já fiz essa ministração também com aquele versículo que fala, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí aqui eu botava sol, aqui uma nuvem, depois lá uma lua, coisas que têm a ver com o céu. Então, esse daqui é como? Você pega aqui e você vai ler o versículo, ó. E Noé fez tudo e vai rodando, como o Senhor lhe tinha ordenado. Gênesis 7, 5. Aí aqui, gente, é porque aqui o espaço é pequeno, mas você vai pegar o guarda-chuva, você vai rodar o guarda-chuva, né? E você vai falar com eles, vamos lá, crianças. Aí você volta, ó, aqui e fala, vamos comigo. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Aí o que você vai fazer? A mesma dinâmica do varal. Você vai escondendo as gotinhas e eles têm que memorizar. Então, assim, ó, aqui está escrito, e Noé fez tudo. E Noé o quê? Fez tudo. Agora eu vou esconder o fez tudo. Aí eu venho aqui, em cima aqui, ó, do guarda da sombrinha e escondo, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Eu escondo aqui o fez tudo. Aí, vamos lá falar o versículo? Aí o versículo você fala como? E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Gênesis 7, 5. Aí depois você esconde outra gotinha. Gotinha ordenado. Você vem aqui, esconde dentro aqui do guarda-chuva aqui, da sombrinha. Você esconde. E assim você vai escondendo todas as gotinhas, até que fique só o guarda-chuva e a criança fala o versículo todinho, tá bom? Escondendo todas as gotinhas. A gente não vai fazer aqui porque vai perder muito tempo, né? A gente já está muito atrasado no nosso tempo. Então, você pode fazer isso de diferentes maneiras, tá bom? Essa foi a 13ª. E, por fim, a última, né, de memorização de versículo é a mistura de letras. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai misturar as letras, ó. Qual versículo é esse aqui, gente? Aí você dá para a criança tentar descobrir que versículo é esse aqui, ó, através da mistura de letras. Aí você vai ver se a criança sabe, se ela descobre qual é o versículo. Olha lá, qual é o versículo. No caso aqui é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tá aqui. E aí, através da mistura de letras, a criança vai descobrir
qual é o versículo, tá bom? Então, vamos lá? Nós demos aqui para vocês 14 maneiras. Vamos voltar aqui, 14 maneiras. Suelen falou para crianças que não sabem ler. A gente viu o visual, que vocês podem preparar o visual, número 1. Depois, número 2, a mímica, que a gente fez, né? Entra no teu quarto, teu pai que vem secreto, a mímica. Depois a gente viu desenhos, que foi esse daqui, de Tiago 1,19, que ela mostrou aí através de desenhos. A criança faz por associação. Desenho. Depois a gente fez a lata desafio. Quem perdeu, que entrou depois, né? Quem perdeu, a gente colocou ovo na cabeça, a gente tentou equilibrar a vassoura, tudo para poder memorizar o versículo. Lata desafio. Depois a gente fez o emoji, que é esse daqui. Na internet, gente, vocês acham, se você colocar lá no Google, lá assim, versículos com emojis, vocês vão ver um monte. Então, é só recortar, cola e leva para a criança. Então, emoji. Depois a gente viu o número 6, a gente viu o quadro branco. Número 7, a gente viu o flanelógrafo. Número 8, a gente viu cartaz. Número 9, a gente viu o varal. Número 10, a gente viu o quebra-cabeça da forma tradicional. Número 11, o quebra-cabeça com palavras e com formatos diferentes. O número 12, a gente viu o quebra-cabeça com objeto para montar, que a gente montou o hambúrguer. O número 13, o guarda-chuva. E o número 14, a mistura de letras, tá bom? A mistura de letras. Queridos, então, essa foi a palestra de memorização de versículos. Eu quero agradecer muito. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Tamo junto aí. Que Deus abençoe a sua vida.